Oiê, como vocês estão? Gente, bom dia. Hoje é terça-feira, estamos iniciando um novo mês de abril, e já nesse primeiro dia já começou conturbado. O que acontece? Hoje eu tinha 4 clientes agendados, e só para vocês entenderem como que funciona a dinâmica por aqui. Toda vez que a cliente vai ao espaço, seja cliente nova ou cliente mais antiga, eu sempre, para a cliente antiga, elas já estão mais familiarizadas em deixar programado para o próximo mês, até mesmo porque fica corrida, às vezes elas esquecem, então fica um pouco mais fácil já deixar programado para elas, porque daí eu mando mensagem lembrando. E quando é cliente nova, a estratégia que eu uso para poder já deixar agendado me perdi, calma aí. A estratégia que eu uso para já poder agendar o próximo horário delas é orientar em relação aos cuidados. Então eu falo, olha, o retorno é bom ser feito a cada 30 dias, né? De acordo ali também com o pelo dela. Porque eu tenho algumas clientes que falam, olha, a gente pode deixar agendado, mas se você achar que não cresceu tanto, a gente remaneja para um pouco mais à frente. Mas normalmente sempre funciona de eu já fazer essa orientação em relação ao cuidado, né? Tanto em casa quanto de retorno. E elas já preferem deixar programado o próximo mês. Então isso já me traz uma previsibilidade de como vai ser o meu mês. Apesar que muitas das minhas clientes, muitas não, né? Algumas delas não gostam de deixar muito agendado porque tem uma rotina um pouco conturbada em relação ao trabalho, então não sabem muito bem como que vai estar a dinâmica. Então elas preferem deixar para marcar quando elas verem ali que vai conseguir ver. Então tá tudo bem também. Mas de modo geral eu já fico com um número bom já prévio, assim, agendado, e isso me faz ficar um pouco tranquila, né? Não ficar, meu Deus do céu, não tenho cliente para atender. Claro que existem dias que são mais tranquilos do que outros nesse cenário, mas ao longo do mês, ali do início do mês, já começa a ter novos agendamentos. Então fica aí uma dica para você que é da área, oferte sempre para sua cliente um agendamento prévio para o mês seguinte e deixa ela tranquila, tipo, não é uma obrigação. Eu sempre falo, olha, a gente agenda, se caso acontecer alguma coisa, você me fala e tudo mais, tá tudo bem. A gente consegue remanejar, mas pelo menos já fica agendado, você já garante um horário que você tem como preferência, um dia que você tem como preferência. Por exemplo, o sábado, que é um dia um pouco mais agitado. Gente, eu tenho um cliente que, tipo, o horário daquele sábado é basicamente dela, sabe? Tem o nomezinho dela lá naquele horário, né? Tipo, horário das 8. Não, horário de fulana. Então isso é legal também, que às vezes acontece de coincidir as datas de uma cliente com a outra, porque às vezes o final de semana que ela teria que vir não dá, e ela tem que passar pra frente. Aí eu falo assim, então, esse horário já é de outra cliente. O seu é só naquele sábado, só naquela data. Mas enfim, acaba dando super certo. E aí, eu não sei se eu falei, mas a cliente que eu ia atender hoje desmarcou, enfim. E aí eu vou ficar um pouco mais aqui em casa para depois ir pro espaço. E o que vai acontecer? A gente está iniciando o mês, então eu vou chegar lá um pouco antes do horário que eu tenho para atender, que é às 2 horas da tarde. Vou chegar lá e vou organizar o meu carrinho auxiliar e vou verificar também o que eu preciso de reposição. Já tem algumas coisas na minha cabeça que eu preciso repor, mas eu vou dar um catadão assim do olho para ver o que eu realmente preciso repor, porque daí eu já faço essa reposição agora, para dar tempo de chegar bonitinho e eu não ter nenhuma surpresa. Mas são coisas assim, de descartáveis mesmo, que é o que eu mais reponho de material. O que eu mais reponho de material é descartável. Vocês viram que na semana passada
no vlog anterior, eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado luva. Que é uma coisa que eu preciso, assim, gente, tomar vergonha na minha cara e comprar pela Shopee, porque sai muito mais econômico comprar pela Shopee. Então, acredito eu que eu vou aproveitar pra já comprar nessa leva que eu vou precisar de coisas da Shopee. Mas, enfim, é isso que eu preciso falar pra vocês agora. Ah, outra coisa também. O que acontece? Esse ano, eu decidi contratar uma contadora, né, uma contabilidade, pra ficar, assim, de olho um pouco mais aberto em relação às partes burocráticas de ter um negócio. Então, isso alivia um pouco a carga que eu carrego por ser sozinha e ter que cuidar de tudo. Eu sou uma ameba em relação às coisas burocráticas, de leis e tudo mais. É muita informação, não entendo muita coisa disso. Então, eu preferi esse ano contratar uma contabilidade para cuidar dessa parte. Então, elas me lembram do pagamento da DAS, né? Se precisa fazer alguma alteração, se precisa fazer alguma coisa, tá tendo alguma mudança, elas comunicam. Então, isso acaba trazendo um alívio. Até em relação à precificação, né? Que eu já tinha mandado para elas. Esse mês a gente vai passar por um reajuste. E eu já mandei como fala? A planilha de precificação que eu tinha já com o valor atualizado. Então, ela vai me dar um retorno em relação a isso. E aí, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, gente, é em fazer a atualização da minha planilha financeira. Acho que eu vou ter que levar isso pra terapia, porque eu tenho um bloqueio muito grande em relação a essa parte financeira, que eu estou lutando, assim, com muitas forças pra vencer. Mas eu tenho muita dificuldade de atualizar. Inclusive, ontem eu sentei a bunda nessa cadeira e fiquei fazendo atualização. Só faltou uma coisinha que eu tenho até o dia 10, que daí eu vou terminar e eu vou mandar pra ela, que daí fica certo. Mas eu quero começar a usar um aplicativo que chama Minha Agenda, se eu não me engano é esse, que ele é um aplicativo de agendamento, porém ele tem toda essa parte de entrada, de saída, de resumo financeiro, né? Então isso vai contribuir bastante para amenizar essa questão, esse bloqueio que eu tenho. Só que tem um porém, gente. Sou uma pessoa que eu tenho um problema sério com essas questões estéticas. E eu não acho o aplicativo bonito. Eu não acho o aplicativo esteticamente bonito. Ele é colorido, sabe? Eu tenho um bloqueio muito grande com a estética das coisas. Mas enfim, eu baixei ele e eu vou começar a usar ele hoje. Inclusive, eu já preciso fazer o cadastramento das clientes dessa semana. E tem outro ponto também. Eu uso o Google Agenda para cuidar dos agendamentos e também das minhas questões pessoais, né? Porque eu tenho os meus compromissos pessoais e aí eu coloco no Google Agenda com outra cor e aí eu sei o que é meu e o que não é meu. O que é meu e o que é meu da empresa, né? E eu já estou muito familiarizada com o Google, né, Agenda, e ele tem uma interface muito límpida, sabe? Não é muito poluído. Então isso pra mim, ai gente, me traz uma paz interior tão grande. Só que ele não me ajuda nessa questão financeira que eu preciso melhorar. Então eu vou me esforçar pra preencher bonitinho essa minha agenda, utilizar ela agora, né, mais do que qualquer outra coisa e, sei lá, abstrair da minha mente a questão do Google Minha Agenda, né, do Google, Google Agenda, sei lá, do negócio do Google lá que eu uso. E eu acho que eu tinha alguma outra coisa pra falar pra vocês, ou não sei, agora não me veio a cabeça. No mês passado, gente, muitas informações ao mesmo tempo. Já deu 8 minutos de vídeo. No mês passado, março, eu fiz uma dinâmica com os meus clientes. Eu tenho uma Cybershot, tá bem alta, né, gente? Mas eu tenho uma Cybershot e eu decidi tirar foto dos meus clientes na semana do Dia das Mulheres. E eu preciso editar essas fotos que eu tava rolando. Então, enquanto não dá o horário de eu ir, eu vou fazer isso agorinha mesmo, tá bom? Mas é isso, resumo do que aconteceu, do que vai acontecer, e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Um beijo.